Olá, está no ar mais um Câmara Debate e hoje o nosso assunto é a proteção animal. E para conversar sobre este assunto está aqui ao meu lado Fernando Dedin, médico, veterinário e cirurgião. Muito obrigada pela presença. Muito Seja obrigado, eu que programa. agradeço. Muito obrigado. E ao lado dele, a médica veterinária Ana Bárbara, veterinária do Hospital Veterinário da Unipac. Muito obrigada pela presença aqui no programa. Eu que agradeço, muito obrigada. Obrigada pela presença novamente. E você, o vereador Ronaldo Alves, também muito obrigada pela presença aqui no Câmara Debate. Quero te cumprimentar também os nossos convidados, né, o doutor Fernando, médico veterinário, que está participando conosco, e também a Ana Bárbara. Né, espero que a gente possa aí estar esclarecendo algumas dúvidas para os nossos telespectadores. Sobre esse tema tão importante, né, vereador? Sem dúvida. Começando com o Fernando. Fernando, qual que é a importância da castração animal? São vários mitos, várias verdades, né? Qual que é a importância real da castração animal? Bom, a castração tem várias importâncias em relação ao controle populacional, que é um problema que a gente enfrenta, né? No Brasil todo, aqui em Uberlândia, a gente tem um problema grave em relação a animais errantes, então o controle populacional é uma importância bem grande. Tem também a parte de profilaxia de doenças, como tumor de mama, infecção uterina, que é chamada de piometra. E tem também algumas importâncias relacionadas a comportamento, a algumas endocrinopatias. Então, assim, é um assunto importante, é uma prática que deve ser cada vez mais perpetuada e a gente pretende aí esclarecer tudo isso daí hoje. Para essas dúvidas, né? Exato. Ana, e para você, qual que é a importância, qual a maior importância, né, da proteção animal, os cuidados maiores que a gente tem que ter com a população animal? Eu acredito que o principal é divulgar a responsabilidade do tutor, né, com o animal que ele tem. Porque o que a gente tem de muito problema é o animal não saber, o proprietário não saber a responsabilidade que ele tem com aquele animal. E aí, então, a gente entra a responsabilidade, né, e junto podemos, assim, fazer um link da responsabilidade com a castração, né, porque a gente tem muito animal que o proprietário às vezes deixa ir para a rua, volta, e a gente ainda encontra alguns problemas até de tumor transmissível também nesses animais que dão passeios sozinhos, podemos dizer assim. Tem também a questão da adoção responsável, também quem pega para cuidar tem que cuidar direitinho. Com certeza. O tumor venéreo transmissível, que a gente chama de TVT, ele é, como o próprio nome diz, ele é venéreo, ele é transmitido pela cópula, e esses animais errantes, principalmente quando a gente tem esses animais que fazem esse passeio sozinho, que é completamente errado, né? O animal não tem condição de passear sozinho, e aqui na região é uma prática comum, o proprietário vai, abre o portão e acha que o cachorro consegue passear sozinho. E é isso, além de aumentar a população errante, porque esse animal, se ele for inteiro, não for castrado, ele pode estar cruzando com algum animal na rua, né, copulando, e ainda pode estar transmitindo doença ou adquirindo doença. Então, é um negócio que a gente precisa bater bastante na tecla em relação a essa responsabilidade que a doutora Ana falou. E quem bate bastante nessa tecla de proteção animal, a causa animal, é o vereador Ronaldo Alves. Vários projetos de lei nessa causa, né, vereador? Sem dúvida. Nós, justamente com essa preocupação, hoje nós temos aí dados, né, inclusive subtraído no nosso município através da zoonose, através também de todos os nossos protetores, que a gente tem contato permanentemente. E nós tivemos uma audiência pública em abril do ano passado, né, inclusive o tema justamente era a superpopulação animal de rua, onde nós reunimos na Câmara de Uberlândia, né, os protetores, ONGs, né, que trabalham com a proteção animal, né, a APA, Associação de Proteção Animal, né, a SOS Pet, hoje que tem um trabalho já integrado conosco, através do nosso gabinete, junto também com a Universidade, com a Unipac Uberlândia. E justamente, como falou o Fernando, a questão maior que nós temos que levar, além dos projetos que nós vamos falar adiante, que nós temos procurado o nosso município para que a gente possa ter políticas públicas eficientes na questão, né, da proteção animal, mas o principal ponto que a gente vê é a conscientização. Nós temos que conscientizar
né, a nossa população, conscientizar as nossas crianças, os nossos jovens, né, com a nova cultura com relação, né, a proteger, né, o seu animal de estimação, né, porque há essa questão do animal semi-aberto, né, do qual falou o Fernando. Você tem o seu animal em casa, mas você solta, deixa ele livre, né, ali ele vai adquirir doenças, ele vai proliferar, né, ele vai, de uma forma demasiada, né, ele pode estar também ali ajudando a procriação. Além, posso puxar Pode, um gancho? claro, fica à vontade. Além de outro fato que acontece muito, né, com essa falta de responsabilidade de deixar o animal sair sozinho, que é os traumas, né? É muito comum o animal ser atropelado, o animal sofrer uma queda, o animal sofrer uma briga, às vezes o animal sofrer um maltrato, né, uma pessoa chutar, uma pessoa agredir, então tem vários problemas em relação a isso que a gente precisa. Os atropelamentos também são muito comuns, a gente atende bastante animal atropelado aqui na cidade. É a questão da responsabilidade social, né? Ontem mesmo eu recebi, né, o Adam, né, a gente até encaminhamos para hoje, deve ter sido atendido lá no hospital veterinário, se é que ele, né, compareceu, né, a gente até ligou, né, para o Amado, fez todo o agendamento, ele buscou um animal na rua, né, atropelado, né, então ele não tinha posse desse animal, mas ele ligou para mim sabendo que a gente, né, tem esse trabalho, né, preocupa com relação, tá, à proteção animal, trabalha na causa, né, dos animais, e onde ele me ligou, expliquei para ele que a gente ia dar esse primeiro atendimento, né, para dar esses primeiros socorros aí. Então a gente, sem dúvida nenhuma, essa preocupação nós temos que cada vez mais procurar ter uma aproximação direto com a comunidade, essa interlocução, né? Através das ONGs, que faz trabalho brilhantemente, os protetores, né, que lutam, né, arduamente para cuidar desses animais, e a gente, enquanto agente político, né, enquanto parlamentar hoje, enquanto vereador representando a nossa comunidade, nós também estamos aí atentos e através dos projetos que nós temos aí buscado. E dentro do que você falou, Fernando, aí aparecem as pessoas que vêm os maus tratos, né, com os animais. Tem uma lei, né, nossa, já está tramitando na Câmara de Uberlândia, que é justamente punindo, né, aqueles que têm os maus tratos com os animais, né? E, sem dúvida nenhuma, a partir dali também, essa lei nossa, além de ter a punição de multas, ele vai ser obrigado, né, a arcar com todos os custos através desse maltrato que houver uma questão de lesão para o animal. Para criar também mais responsabilidade. Justamente. Ter cuidado. Já é uma lei, inclusive um projeto está sendo tramitado na Câmara Municipal, na Casa Legislativa, para que nós possamos cada vez mais poder ter políticas públicas, além de você conscientizar e fiscalizar também, né? Você punir aqueles que ali têm conveniência, vêm maltratar os nossos animais. Perfeito. Você ia falar alguma coisa? Não, agora. Não. Ana Bárbara, como fazer assim, a pessoa encontra um animal machucado na rua, como fazer? Tem algum lugar para levar? Que a gente fica meio perdido. O que fazer agora? Vou ligar para o médico veterinário, vou levar no hospital 24 horas. Como proceder nesses momentos? Aqui em Uberlândia a gente ainda não tem, né, hospital municipal. Então, todos os hospitais, mesmo das universidades, são particulares e tem um custo para aquela pessoa que for levar o animal, né? No Brasil, se eu não me engano, acho que é só Fortaleza, Rio de Janeiro e São Paulo que já tem hospital público. Aqui a gente ainda não consegue isso. Então, a partir do momento que a pessoa, a gente fala, resgatou aquele animal, pegou aquele animal, ela se torna responsável por ele. Então, assim, ela se torna responsável, né, todos os fatores, desde o cuidado, quanto à parte financeira. Tem algumas entidades, algumas ONGs que geralmente ajudam, mas como são poucas e são muitos animais, aqui em Uberlândia hoje estima-se que tenha mais ou menos 30 mil animais de rua, entre cães e gatos, então também as ONGs não conseguem arcar com tudo. Mas o pessoal geralmente o que acaba fazendo nesses resgates, pede ajuda nas ONGs, o pessoal acaba fazendo rifa, alguns sorteios, algumas coisas para poder ajudar. E aí, em relação a onde levar o animal, a gente tem em Uberlândia 2 hospitais veterinários universitários, que é o Hospital Veterinário da UFO, que é um excelente prestador de serviço à comunidade. Tem o Hospital Veterinário da Unipac também, que está fazendo um excelente serviço também à comunidade. E
diversas clínicas de todos os tipos que também estão aí para atender a comunidade. Agora, em relação a hospitais 24 horas, a gente ainda não tem uma grande abundância. Então, quando a gente tem situações aí de atropelamento, situações que requerem um resgate na parte da madrugada, e as opções são mais restritas, né? Os próprios hospitais universitários da UF e da Unipac não ficam abertos 24 horas e nem de final de semana, o que acaba sendo um pouco complicado, porque esses dois hospitais trabalham com preços mais acessíveis para conseguir, né, tá realmente ajudando a comunidade. Quem ajuda também precisa de ter uma pessoa por trás para ajudar, né? Que a gente tem ali a vontade de ajudar, mas a parte financeira às vezes atrapalha, né? Mas unindo forças, né, Ronaldo? A gente consegue. Inclusive, a questão hoje do mutirão de castração animal, que até o Fernando aí é um pouco em contra, mas eu entendi a sua colocação, Fernando. Nós temos que procurar ajudar dentro daquilo que nós temos condição. Né? E quando nós começamos a fazer esse trabalho, através do mutirão de castração, unindo, né, o Hospital Veterinário da Unipac, a SOS Pet, né, os médicos veterinários também, parceiros, voluntários, né, os acadêmicos, as pessoas que realmente lutam por essa causa, onde a gente procurou, né, ajudar um pouco mais, porque a gente percebeu que o município ele está falho nessa questão. Se você tem ideia, nos últimos 12 meses, né, a zoonose no setor aí da prefeitura, ela conseguiu castrar 1.400 animais. Nós já estamos na casa de mais de 2.000 atendimentos dentro desse trabalho que nós temos feito, né, através do gabinete do vereador Ronaldo Alves, da Unipac, a união com a SOS Pet, com as ONGs que são parceiras e tudo. Então nós temos feito a nossa parte. Você pensar que em um ano nós fizemos aí, né, quase 12.000 castrações, 2.000 castrações, nós estamos fazendo a nossa parte. Mas é pouco ainda. Né? A Ana mesmo acabou de falar a questão, né, dos grandes centros de ter o hospital público, né, municipal. Nós temos que lutar para isso. Sim. Nós temos tido uma conversa junto à administração pública para tentar sensibilizar o governo municipal para que a gente possa, sem dúvida nenhuma, não só a questão do hospital veterinário público municipal, mas também um local, um espaço para que esses protetores possam também, né, ter, né, aonde pós-cirurgia, né, onde eles possam ter um local também, né, de uma campanha de adoção, né, um espaço apropriado para isso, né, que as ONGs sozinhas não dão conta. Então são parcerias. E a partir daí, né, a gente tem acompanhado e tem feito uma análise desde abril do ano passado, que nós tivemos, né, esse debate, essa audiência pública na Câmara, que a gente teve até o promotor, né, que é um grande defensor também, né, o Breno, né, teve com a gente naquela época. A gente percebeu, né, que houve um avanço até por parte não só do Hospital Veterinário, né, da Unipac, a parceria, né, a UFO que já vem fazendo um trabalho já de muitos, né, que é uma referência também, o Hospital Universitário da Universidade Federal, e também as clínicas particulares, as próprias clínicas também, elas passaram a aproximar também mais, né, das ONGs, onde abriu espaço para que pudesse também ter essa prática da castração, porque a forma mais apropriada que eu vejo hoje do controle populacional, né, dos animais de rua é a castração. Né? Isso aí é o que nós temos. Por isso que o Ronaldo Alves está investindo um pouco nisso, está trabalhando, porque é a forma imediata para que nós possamos coibir. E é uma preocupação nossa. Né? A Ana já tem dados de 30 mil, eu já tenho dados já de quase 50 mil animais, pelo que a gente tem visto. Né? Já estão me ligando, ontem mesmo, me ligou um pessoal lá de Miranda, aqui, né, dessa região dos lagos, quer que a gente faça um trabalho lá, porque tem muitos animais, né, cães, gatos ali, né, nas redondezas das chácaras, então eles estão muito preocupados. Então o crescimento é vertiginoso, né? E Uberlândia é uma cidade, né, uma metrópole, a segunda de Minas, né, uma das maiores do interior do país, e nós temos que ter esse cuidado, que também é uma questão de saúde pública. Né? Sim. Exatamente, é uma questão de saúde pública que requer atenção do governo em todas as esferas, porque além da gente ter todos esses problemas sociais envolvidos, né, com atropelamentos, com custos, a gente tem problemas de transmissão de doenças, né, as famosas zoonoses que são transmitidas do animal para o homem, do
do homem para o animal, e assim, isso realmente precisa de uma atenção do governo com relação a esses hospitais públicos, como a gente já tem alguns exemplos no Brasil. E eu acredito que assim, uma vez que a gente tem algo que esteja funcionando, a gente consegue copiar, né? Então, se tem uma ideia, está funcionando, segue o exemplo, que é importantíssimo, né? E sobre a castração? Vamos falar sobre a cirurgia mesmo. Quais são os cuidados antes da cirurgia, os cuidados depois, e sua visão também sobre essa questão nos animais? Perfeito. A questão da cirurgia de castração, a gente tem que separar, né, e distinguir bastante a castração do macho com a castração da fêmea, que são procedimentos bem distantes em relação à complexidade do procedimento. Em relação aos cuidados que a gente precisa prestar, é o seguinte: um animal não pode fazer uma cirurgia sem ter feito exames prévios, tanto clínico, um exame clínico minucioso feito pelo médico veterinário, e ele não pode ser operado sem ter uma parte laboratorial por trás, ou seja, uma parte de hemograma, de função renal, de função hepática. É uma cirurgia. Dependendo da idade do animal, a gente precisa saber como é que está o coração desse animal e assim por diante. Então, não é um procedimento simples, porque a gente precisa de anestesia geral. A partir do momento que a gente precisa anestesiar esse animal de maneira geral, ele requer uma série de cuidados. Com relação ao proprietário, ele vai precisar ter a certeza de que ele vai ter condição de conseguir cuidar desse animal no pós-operatório, principalmente da fêmea, que é um pós-operatório um pouco mais delicado, que ele vai ter condição de comprar as medicações que são necessárias, como antibiótico, anti-inflamatório, analgésicos. Então, assim, não é simplesmente, vou levar, vou castrar, porque precisa de uma série de cuidados. Com relação à cirurgia, a cirurgia do macho é uma cirurgia que a gente considera simples, é uma cirurgia rápida, não faz nenhum acesso a nenhuma cavidade, né, corpóreo, que torna muito menos arriscado. Porém, também precisa de anestesia geral, então precisa dos cuidados prévios e dos cuidados que a gente chama de pós-operatoriais. Com relação à fêmea, é uma cirurgia abdominal, então a gente precisa acessar a cavidade abdominal, e aí nisso já aumenta a quantidade de risco à infecção, aumenta a quantidade de risco a hemorragias. Então é uma cirurgia delicada, que não pode ser feita por qualquer pessoa, ela deve ser feita por médico veterinário capaz de se fazer essa cirurgia, que não é todo médico veterinário que é capaz de se fazer cirurgias. Para isso existem especializações, pós-graduações, para tornar o médico veterinário realmente um cirurgião. A clínica apropriada também. A clínica apropriada, o espaço é muito importante, não se pode fazer uma cirurgia em qualquer situação, né? Para isso existe um conselho, que é o Conselho Federal de Medicina Veterinária, que infelizmente fiscaliza muito mal essa questão de espaço, essa questão de capacitação, essa questão de equipamentos, que precisa de uma série de equipamentos que são muito importantes para poder ter um trabalho realmente responsável para que aquele animal sofra, né, tenha o mínimo possível de morbidade transoperatória e pós-operatória. Entendeu? E o resultado? O resultado em relação à castração. À castração. Realmente é eficaz? É muito eficaz, né? Quando a castração é feita de maneira correta, é eficaz, porque acontece muito, Larissa, de profissionais que não são capacitados para fazer a OSH, que é o ovário salpingo esterectomia, que é a cirurgia de castração da fêmea, que é uma cirurgia complexa, que não conseguem executar a cirurgia de maneira correta e aí acabam deixando pedaço de ovário, literalmente pedaço de ovário, porque na castração da fêmea a gente tira os ovários, as tubas uterinas e o útero inteiro. E é realmente complexo. E aí acaba se fazendo a ressecção em metade do ovário, deixando aquele pedaço de tecido ovariano, e isso vai fazer com que o animal continue tendo cio, isso pode fazer com que o animal tenha piometra de Coto, que é a infecção da porção que a gente não consegue tirar do útero. Então, quando ela é bem feita, ela é 100% eficaz em relação ao controle de cio, em relação ao controle populacional, né? Em relação à profilaxia de infecção uterina, que é extremamente comum essa doença. Em relação a tumor de mama, a gente precisa fazer essa castração dentro de um prazo específico, porque para ocorrer o tumor de mama, precisa da interação hormônio-glândula mamária, hormônio ovariano. Quando esse animal passou do seu terceiro cio, mais ou menos com 1 ano e meio, 2 anos de vida, essa interação hormônio-glândula mamária já aconteceu,
e aí a castração já não ajuda na prevenção do tumor de mama. Porém, quando esse animal é castrado antes do seu terceiro cio, a gente consegue evitar. Os dados que a gente tem da literatura são que a gente castrando o animal antes do primeiro cio, a gente consegue reduzir quase 100% a chance desse animal ter tumor de mama, que é muito comum também, assim como na mulher, a cadela sofre muito com os tumores de mama. A gente castrando antes do segundo cio, a gente também consegue uma boa porcentagem de prevenção a esse tumor de mama, e castrando antes do terceiro cio já é uma porcentagem ali mais ou menos de 50%, ainda é significativo, mas não tanto. A partir do terceiro cio a gente já não tem mais essa prevenção ao tumor de mama. Mas o importante é castrar. O importante é castrar. É o controle, né? Exato. E os cuidados também com a vida, né? Um carinho ali no pós-cirúrgico, carinho com o animal, alimentação, os exercícios. Quais são esses cuidados também dentro de casa? O principal do cuidado da pós-castração, né? A gente brinca assim, que o animal não sabe que ele está operado. Sim. E ele quer continuar Brincar. a mesma rotina, brincar, subir em cima do sofá, subir escada. Então, né, a gente geralmente sugere ou o colar elisabetano, né, que é aquele que o pessoal fala que parece um cone, um abajur, ou então a roupinha pós-cirúrgica. Porque o animal também, no processo de cicatrização, coça. E o animal não tem a noção que a gente tem, como fiz uma cirurgia, não posso coçar. E o animal vai com a boca para coçar e às vezes acaba arrebentando os pontos, alguma coisa assim. Então, o principal cuidado é esse, né? Não deixar ficar subindo no sofá, o excesso de brincadeira. Às vezes tem algum outro animal junto que o outro animal acha o cheiro diferente e vai lá, quer lamber, quer cheirar. Então, assim, a gente sempre indica algum tipo de prevenção para que o animal não consiga, né, ter acesso àqueles pontos e aí não consiga, então, romper os pontos e ter um problema maior. E com certeza, assim, eles no geral, a gente brinca que eles não sabem que eles estão operados, então a gente tem que ter esse cuidado para eles. A gente tem que pensar por eles, né, Ronaldo? Você tem animal de estimação também? Tem um castrado? Um poodle microtoy, né? Uma pequenininha. Então, dentro disso, assim, a importância maior que a gente percebe que hoje as famílias também, né, houve uma prática maior de ter também um animal em casa, né? Além de... a vida inteira, eu tive por isso está nessa causa também, né? O amor, né? Já tive cachorros já, né, como seu pai gosta, Ana, né? Os cachorros maiores, né, o capa preta, né? Agora a gente muda para apartamento, você tem que ter os cachorrinhos menores, né? Mas é a prática hoje das famílias, né? As crianças querem, né, também estar, né, socializando, né, os animais. Então cresceu muito, né, essa questão hoje dos animais estar ao convívio maior da sociedade e das famílias, né? Então a gente tem que cada vez mais conscientizar, né, a importância dos cuidados, né? Dentro das políticas públicas, Fernando, como você também tinha me falado, né, nós temos um projeto muito importante, né, que é o PROBEM, que é o Fundo Municipal de Proteção dos Cuidados Animais, que nós estamos trabalhando para que a gente possa criar ele na cidade de Uberlândia. Então são avanços, né, que a gente está procurando nesse diálogo com o governo municipal, e eu enquanto legislador, ajudar para que nós possamos ter essas leis, essas políticas públicas eficientes dentro do nosso município, que é hoje uma questão, sem dúvida nenhuma, né, que tem que ter prioridade, né, e muitas vezes o governo não vê, não analisa, e ultimamente nós temos buscado e mostrado os números, a importância que é nós também trabalharmos para que a gente possa ter essas políticas públicas eficientes. Outro projeto importante também que está tramitando na casa, como você falou dos projetos aí hoje, Larissa, que é a adoção conscienciosa, onde nós estamos buscando também junto, né, à administração pública, né, uma parceria para que possa ter, né, ali descontos no IPTU por parte daquelas famílias que adotarem, né, um animal de rua, né, uma adoção. Então a gente está criando mecanismos novos, ideias novas para que a gente possa também trazer a responsabilidade para a sociedade, né, para que a gente realmente, sem dúvida nenhuma, possa ter esse equilíbrio, né, entre
né, os animais, né, as pessoas, né, a comunidade. E o mais importante, né, que eu vejo em tudo isso que nós temos feito, as políticas públicas é importante, o debate é importante, é uma causa que nós vamos ter que lutar, continuar, né, não é do Ronaldo Alves só, não é da Ana Bárbara, enquanto médica veterinária, o cirurgião Fernando, né, você, Larissa, que gosta, também todos que gostam dos animais, mas é uma causa de todos. Eu acho que nós temos que unir forças para que a gente possa, né, conseguir ter esse equilíbrio na nossa sociedade. E em relação aos maus tratos, como que faz para denunciar? Existe a punição do projeto que você falou, né, também, mas enquanto ele não está valendo, como que a gente faz para fazer essa denúncia? Hoje você já pode denunciar diretamente na promotoria pública, que nós temos hoje um grande promotor que é, né, hoje defensor, né? A própria polícia militar também, né, ela já tem todo já o parâmetro, sabe, da legislação, sabe que não pode ter hoje os maltratos com os animais, né? Pode procurar nós também na Câmara Municipal, pode procurar o vereador Ronaldo Alves, nós estamos à disposição, né? A gente já tem atendido casos nesse sentido, orientado, né, aonde a pessoa tem que buscar, aonde que ela tem que realmente fazer o boletim de ocorrência e tudo, para que a gente possa coibir esse tipo de maus tratos na nossa cidade. É uma violência, né? Tem que ter inadmissível, né? A pessoa que hoje maltrata um animal, né, faz algo, né, dessa maneira, sem dúvida nenhuma, a pessoa que realmente não merece respeito tem que ser punida, assim. Por isso nós temos projetos nessa linha de punição, tem um projeto que a pessoa vai ter que ter responsabilidade, né, com esse animal, né, a questão dos cuidados, né, após um trauma, né, que ele vai ter, né, após um maltrato, né. Com certeza. Em relação à adoção responsável, você pegou um animalzinho tão bonitinho, quais são os cuidados ao receber em casa? Bom, primeira coisa a se fazer ao adotar um animal é levar um médico veterinário da sua confiança para poder, né, ter uma conversa em relação a protocolo vacinal, em relação às orientações certas em relação à alimentação. Cuidado de carrapatos também. Cuidado de ectoparasitas, carrapato, pulga, enriquecimento ambiental na casa, né, o que a sua casa tem que ter para o seu animal se sentir à vontade. Outra coisa muito importante é sempre pensar na interação com esse animal, ou seja, muitas pessoas às vezes adotam um animal, um único animal que vai morar sozinho e a pessoa trabalha o dia inteiro. Isso é muito complicado, porque animal, assim como o ser humano, também tem depressão. Gosta de companhia. Gosta de companhia, precisa de interação, né? Então, a primeira coisa é ir atrás de um veterinário para poder ter todas essas orientações que são muito importantes. A questão da alimentação também, cuidado com chocolate, queijos, não são todos os alimentos que os animais podem comer. Vários alimentos que são habituais nossos, os cães e os gatos não podem comer, como chocolate, como cebola, alho, sal. Temperos em geral, né? Temperos em geral, várias frutas não são legais para esses animais, então precisa realmente dessa orientação de um médico veterinário, né? O que é muito comum que a gente vê, principalmente no interior, são pessoas pegarem esse animal que acabou de adotar e ir numa casa de ração, numa casa agropecuária, e aí lá ela não vai ter realmente uma orientação apropriada com a importância que aquilo realmente tem, né? Porque um pet hoje em dia, assim como o Ronaldo falou muito bem, ele faz parte da família, então as pessoas querem dar o melhor para o animal, e aí você precisa de um profissional para isso. Sim. Entendeu? E chegando no final de ano também a questão dos fogos de artifício, que assustam tanto os animais, saem correndo também, né? É uma preocupação. Sim, em relação, né, a essas orientações, é um pouco difícil a gente falar, porque se eu posso ter um animal que eu adotei de 30 dias, posso ter um animal adulto, então vai de... Cada caso é um caso. Cada caso vai ser um caso. Mas uma coisa muito importante que eu acho de falar é o tutor ter noção de quanto tempo aquele animal vai viver. Porque o que a gente vê de muito problema de abandono o tutor adotou e aí, depois mudou de casa, agora não quer o animal mais. Ou adotou por causa do filho, né? Meu filho quer um cachorrinho. E depois do filho deixou de cuidar. E aí o filho cresce, vai para a faculdade, achou que era um brinquedo. Isso é muito comum, realmente. E é o que a gente mais vê de problema de abandono, né? Ou vai mudar de casa, ou nesse caso por causa do filho, mas daí o filho não cuida. E aí transfere a responsabilidade para o pai não gosta, nunca quis, coloca o animal na rua. Então, assim, pensar muito antes disso. Sobre os fogos, é uma coisa bem comportamental, né? Muitos animais não têm problema com isso, outros já têm problemas exagerados.
Então a gente pode pensar na fuga, a gente pode pensar em animal que... Já vi animal que se mutila, que às vezes destrói a casa, passa mal. Então, mas são problemas comportamentais e aí isso deve ser tratado o comportamento. Porque às vezes eu digo assim, podemos diminuir os fogos e seria legal, mas a gente não consegue, por exemplo, controlar um trovão no dia da chuva. E é um barulho da mesma forma que o animal se assusta da mesma forma. Então a gente pode mexer no comportamento do animal para melhorar esses medos, esses transtornos de ansiedade. Para ele treinando a aceitar esse barulho, sim, né? Como sim. se fosse adestrar, né? Isso, uma adaptação, né, ao barulho. Então, tem, né, pessoas especializadas para isso hoje e o ideal é procurar essas pessoas para amenizar a situação. E não ter problema depois. A questão do adestramento também é muito importante para os animais. Até pela questão do comportamento em casa. Sim, para o passeio na rua, né? Passeio. Algumas raças requerem certos cuidados e o adestramento vem para ajudar bastante nessa causa. Em relação a também criança pequena, a gente teve um episódio muito triste aqui em Uberlândia há pouco tempo atrás. Eu ia falar sobre isso também. Que as pessoas não têm, né, muito conhecimento sobre o comportamento do animal, sobre as horas em que o animal pode ter interação e as horas que o animal não deve ter interação. Então, o adestrador é o profissional que não precisa ser médico veterinário, tá? Ele é o profissional mais capacitado para poder ajudar as pessoas nesse sentido. A gente tem cães que instintivamente são agressivos, como por exemplo algumas raças, como até o Fila brasileiro, ele instintivamente ele é um cão mais agressivo e você, se não tiver certos cuidados, você pode realmente ter problema. Então o adestramento com um profissional capacitado ajuda muito nesse sentido. E questão de cuidados no dia a dia também, né, Ronaldo? Como que você, lá na sua casa, como que você cuida do seu cãozinho de estimação? O nosso cãozinho é muito pequenininho, né? Eu acho que não temos essa preocupação dele, né, ter aí, inclusive, o que aconteceu, né, no caso em Uberlândia, aí, né? Foi até um pitbull, né? Sim, e foram mais casos, né? São 3, muito, se não me engano. São raças, né, como você falou do... o pitbull, tem o Doberman também, que são instintamente, né? É um instinto. É o instinto do animal. Então, esses cuidados, sem dúvida nenhuma, né, as famílias, as pessoas, né, os tutores têm que ter esse conhecimento, né? Porque você trazer um animal desse para dentro de casa e saber os cuidados, né? Foi como o Fernando, a Ana Bárbara falou também sobre a questão, né, de você ter um animal e não ter interação também com ele, não saber, né, como... porque tudo depende da criação do animal. Por isso que eu perguntei como que é a sua criação do seu animalzinho, você vai adestramento também. Ela não chegou a ter o adestramento. Foi em casa mesmo. Mas em casa mesmo ela acabou tendo, né, os costumes, né, até aonde vai fazer xixi fora, né, faz a Isso é um caso sério fora, também. Né? Então, assim, foi mais o convívio e a forma, né, que até os meninos também, junto com o animal, acabou sendo conduzido de uma forma muito tranquila, né, nesse sentido. E para a criança também é muito importante esse contato com o animal, né, desde pequeno também. Tem estudos também que comprovam, né, que a interação das crianças com os animais também é importante. Para a formação de caráter, para a formação de... conscientização, né? Ter desde contato desde idoso já tem muitas pesquisas também em relação a até diminuição de pressão arterial, né, para idoso que tem hipertensão, para criança tem em relação às alergias, diminui bastante as alergias na criança quando convive diretamente com o animal. São grandes amigos, né? E a grande prova está aí, né? O benefício, né, que um animal de estimação traz para a vida das pessoas, né? Desde a criança, da socialização, até as pessoas já adultas, as pessoas já idosas, né? O quanto é importante você ter um animal de estimação ao seu lado. Isso é a grande prova que a gente tem que cada vez mais, né, conscientizar a população a importância de ter o cuidado, né, com os nossos animais, não deixar, sem dúvida nenhuma, né, a deriva, como nós temos visto. Nós estávamos no mutirão, há 2 semanas atrás, me chamou muita atenção uma senhora, né, o nome dela, salvo engano, chama Marlene, ela mora lá nas chácaras Andorinha, aqui em Uberlândia. Ela tem 26 animais que ela cuida. E ela estava ali sendo beneficiada pelo mutirão de castração do qual nós estamos à frente, né, que a gente tem dado, inclusive é importante
telespectador que está nos assistindo nesse momento, viu, Fernando? A Ana sabe muito bem disso, que está lá conosco, né, atendendo, né, no hospital o tempo todo. A gente sempre dá prioridade para os protetores, né, porque o mutirão é justamente para isso, para ajudar essas pessoas que não têm condição. Elas estão buscando esses animais, estão fazendo um favor, né, estão ali cuidando desses animais abandonados das ruas, até pela questão mesmo de ser protetores, o carinho que tem, né, e de ver esses animais abandonados nas ruas. Ela tem 26 animais na sua casa, é uma pessoa humilde, uma pessoa que vive, né, de aposentadoria de um salário mínimo, então muitas vezes ela deixa as suas prioridades para ajudar, né, a cuidar desses animais. E as pessoas percebem nela essa questão do cuidado com esses animais e tudo, e vão lá e deixam os animais na porta da casa dela. Então, assim, até a maldade das pessoas, né? Não, eu não vou cuidar, vou eximir da minha responsabilidade, eu vou jogar para a pessoa, né, sabendo que ela está lá com 26, né, jogar para o terceiro, né? Então, acho que nós precisamos, né, cada vez mais procurar proporcionar também essa conscientização, né, para a nossa sociedade, para as pessoas. Eu acho que esse é o caminho, né? E parabenizar, sem dúvida nenhuma, os protetores que têm lutado. Você vê, né, o contato permanente que a gente tem com esses protetores, eles deixam, muitas vezes, de estar vivendo a sua vida ali, muitas coisas que eles poderiam estar olhando para si, para ajudar os animais. Eu acho que é uma causa que a gente tem que estar de mãos dadas, né? Por isso que a gente tem procurado fazer isso de uma forma muito tranquila. Nós estamos com vários projetos também internos, né, de atendimento, programas dentro do hospital acessível justamente para atender a comunidade, né, para que a comunidade possa também ser servida pelo hospital veterinário, né, com castrações acessíveis também, com preços mais em contas, né, as consultas, né, então a gente tem feito esse trabalho para ajudar. Né, de falar não tenho dinheiro, não vou fazer. Justamente. E os mutirões também, que sai praticamente a custo quase zero, né, muitos também ali a gente nem cobra de alguns ali questão de seringas, às vezes um medicamento pós-operatório, né, para que a gente possa também estar ajudando. E os animais também ajudam a gente. Tem uns animais que trabalham com a polícia, que ajudam os cegos na rua. Que é muito importante. Eles também nos ajudam, né? Nos ajudam muito, né? O Cão Guia é maravilhoso, é um projeto maravilhoso que funciona há muitos anos. Os cães policiais são importantíssimos. A gente viu o último exemplo, acho que aquele cão de Brumadinho, que até morreu depois de um outro resgate. Ele foi responsável pelo resgate de dezenas de pessoas, né? Olha que bacana. Só puxando um gancho, né, sobre os protetores, eu vim para Uberlândia em 2016, sou de São Paulo, e eu vim para fazer residência no Hospital Veterinário da UFA, né, onde a gente atende muitos animais por dia. E eu fiquei impressionado com a quantidade de pessoas engajadas nessa causa que nós temos em Uberlândia, que fazem realmente um trabalho incrível de resgate, de proteção, de ajuda, que eu nunca tinha visto tamanho esforço por pessoas assim que não ganham nada para isso, absolutamente nada. É tudo por amor, realmente, por amor aos animais. E assim, a gente, o que puder fazer também para ajudar essas pessoas, a gente faz, que é muito bacana mesmo, né? Eu acho que a política, percebendo isso, como o Ronaldo falou, é muito bacana, porque provavelmente a tendência é somar forças cada vez mais nesse sentido, né? Sem dúvida. É o olhar do Poder Legislativo para essa causa. Que você está fazendo muito bem. Estão trabalhando, né? A gente tem procurado sensibilizar, né, o governo municipal para isso. Acho que a gente está avançando, né, aos poucos, né? E sem dúvida nenhuma a gente vai conseguir aí, né, aprovar esse PROBEM, que é o Fundo Municipal de Proteção e Cuidado dos Animais, né, que eu acho que é um objetivo nosso maior, né? Já aprovamos a semana né, já uma lei no nosso município, a semana de conscientização de proteção dos animais, onde a semana a gente tem procurado conscientizar, levar a importância que é de cuidar dos animais, né, das informações corretas, né, sobre a questão da castração, a questão também das vacinas. Adoção responsável. Então a gente tem feito um trabalho já, a questão também do projeto da adoção conscienciosa junto ao município, de dar o desconto junto ao IPTU do município, que a gente tem trabalhado. E essa lei também que nós temos aí, que está em tramitação também na casa, é a punição,
dos maus tratos. Eu acho que isso é importante, vai ser um grande avanço na nossa cidade. Você tendo uma lei como essa, você vai coibir as pessoas de ter, né, ali os maus tratos, né, de fazer a maldade, né, com os animais, como a gente tem visto aí, como tem visto várias denúncias com relação a esses casos. E vai virar exemplo para a região também. Justamente. Uberlândia virando exemplo aí para nós. Então, para finalizar esse assunto que assim daria para fazer um programa inteiro aqui, mais horas gravando, vamos tentar resumir com uma palavra final de cada um de vocês, uma consideração final de cada um de vocês, uma mensagem sobre esse tema que a gente conversou hoje, começando por você, Fernando. Ótimo. Gente, como a gente falou bastante aqui, eu acho que a conscientização é fundamental da população. Acho que cada vez mais, né, nesse mundo moderno de hoje, os animais merecem atenção, os animais merecem carinho e os animais merecem saúde. Então, a começar pela castração, que é um ato de carinho, é um ato de amor. Muitas vezes o tutor fala, nossa, mas eu vou submeter o meu animal a uma cirurgia, mas dessa forma, submetendo esse animal à cirurgia, você está realmente fazendo um ato de amor e proteção a esse animal. E é cuidar, por isso, né, que a gente está lutando pelo cuidado maior aos animais. Muito obrigada pela entrevista e por todas as informações de hoje. Eu que agradeço, Fernando. Muito obrigado. E a sua mensagem, Ana? Eu acredito principalmente, né, saindo um pouquinho da castração, mas na responsabilidade do tutor com o animal que, né, assim, ele cuida, né, a responsabilidade tanto na saúde, quanto no carinho, quanto no amor, quanto a gente pensar também ao não abandono, que ainda é um problema muito grande para a gente. O tutor tem que ter noção de que ele está cuidando de outra vida, né? Sim. É um filho, vamos dizer, que vai ser criança a vida toda. Sim. Então, porque às vezes eu falo, né? Eu até brinco, eu falo, não, o cachorro não vai lá pôr a ração no potinho dele sozinho. Então, eu acho que principalmente essa responsabilidade, a gente tem que ter noção de que a gente tem que cuidar de uma vida. Com certeza. Gostei muito das palavras também. Muito obrigada pela presença e por todas as informações. Obrigada. Ana. E você, vereador, com a sua consideração final? Eu quero, primeiramente, cumprimentar você, Larissa, agradecer por essa oportunidade, né, de estar trazendo aí a Câmara Debate neste tema, né? Cumprimentar também o Fernando, né, que dispôs aí de estar conosco, professor, cirurgião, veterinário, a Ana Bárbara também, veterinária, e tem trabalhado junto também conosco, né, nesses projetos. E dizer para os telespectadores que estão aí nos assistindo que vamos trabalhar juntos, né? É uma causa que é de todos, né? Eu fico muito feliz de poder estar neste momento, né, como vereador da cidade de Uberlândia, representando a nossa comunidade e estar com esses projetos aí implementando as políticas públicas de proteção animal no nosso município de Uberlândia. E eu acredito muito no trabalho que nós estamos fazendo. Só que eu não poderia deixar também de agradecer a SOS Pet, essa ONG tão importante que tem através do Henrique, né, a sua esposa Niara, que tem trabalhado para que a gente possa, né, junto com toda a sua diretoria, né, os médicos veterinários também que estão trabalhando voluntariamente, os acadêmicos, as pessoas que estão envolvidas dentro dessa causa, né, que não é só o Ronaldo sozinho, o nosso gabinete, a Uniparc também, do qual nós somos diretores, que tem me proporcionado através do hospital veterinário, mas são as pessoas que estão envolvidas, né? Eu vejo que nós temos condição sim, se nós unirmos forças, de diminuir esses animais das ruas, ajudar os protetores, parabenizar também os protetores que têm feito um trabalho, né, magnífico. O que a gente pode fazer, a gente está procurando também somar esforços junto ao lado deles e sem dúvida nenhuma nós vamos criar momentos positivos, né? Eu acredito nos projetos que nós temos aí à frente, que estamos tramitando, temos sensibilizado, né, o município de Uberlândia através da administração pública para que nós possamos, sem dúvida nenhuma, implementar, né, principalmente o Fundo Municipal de Proteção e do Cuidado dos Animais no município de Uberlândia. Aí nós vamos ter uma verba específica dentro do orçamento para que nós possamos destinar, né, a questão das castrações, né, também dos espaços. Nós aprovamos agora uma lei, né, inclusive passando de 3 para 5 anos, uma área, né, que foi adquirida para a Associação, né, de Proteção dos Animais, a APA, né, dando um prazo maior para que ela possa ter condição
de fazer as ampliações necessárias para os cuidados, no trabalho que ela já vem fazendo na cidade de Uberlândia, e como outras ONGs também, né, têm feito o mesmo papel. E nós vamos continuar lutando. O Ronaldo Alves, sem dúvida nenhuma, é um apaixonado, né, um cuidador de animais, trabalha na proteção dos animais, mas sozinho eu não faço nada. Eu acho que é um conjunto das pessoas que acreditam como, né, a Marlene lá nas Chácaras, né, Andorinhas, e também como tantos outros a gente conhece, que tem feito esse trabalho, que a gente vai continuar, sem dúvida nenhuma, ajudando esses animais e cada vez mais ter uma cidade com maior cuidado, né, com os animais aí das ruas de Uberlândia. Quem está nos assistindo também pode ajudar com doações, com trabalho voluntário, né? Cada um pode fazer a sua parte. Sem dúvida. Não é deixar na mão do poder público, do poder legislativo, cada um pode fazer a sua parte, né, Ronaldo? E mais projetos virão. Sem dúvida, nós temos aí, estamos já com vários outros projetos sendo estudados, né? E nós também estamos no gabinete aberto para as pessoas que também lutam nessa causa, para que possa vir somar conosco, trazer ideias para que nós possamos juntos somar e ter, né, projetos mais eficientes aí na causa animal da nossa cidade de Uberlândia. Isso mesmo, muito obrigada pela participação, muito obrigada a todos vocês novamente pela participação aqui no programa e obrigada a você que nos assiste pela companhia e pela audiência de sempre. Lembrando que todas as edições dos programas estão no portal da Câmara, www.câmarauberlandia.mg.gov.br. Até a nossa próxima edição. Tchau, tchau.